Muito bem que quando nós entramos no Velho Testamento, eu creio que o Velho Testamento ele falava mais acerca de Deus, e até existia lá certas pessoas que questionavam a Deus, não é? Vamos lá dar um exemplo: a pessoa que talvez perdia o seu filho, ele dizia: Deus, você não sente a dor que eu estou a sentir por perder um filho? Talvez a pessoa que passava fome dizia: Deus, você nunca sentiu fome e você não sabe o que é fome. Deus, você nunca sofreu porque você não sabe o que é sofrimento. Então as pessoas questionavam muito a Deus, até que já quando nós entramos no profeta Isaías, dizer a Bíblia que a quem eu enviarei, e Jesus disse: envia-me a mim. E nós sabemos que Jesus Cristo é um homem, porque Jesus nasceu de Maria. Jesus, eu creio que foi trocado até descartável. Jesus, eu creio que foi um homem que passou por muitas dificuldades. Quando nós entramos em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus passou por muita coisa que nós nem imaginamos. Quer dizer que Jesus já passou por muitos sofrimentos na vida dele, já passou por tentações, mas a Bíblia diz que Jesus nem sequer ele pecou. Então Jesus, irmã Flora, Jesus já passou fome. Isso temos lá na Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus, irmã Flora, também, Jesus já chorou. Quando nós entramos lá em João capítulo 11, versículo 35, na morte do Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. E Jesus também, como homem, ele já ficou cansado. Isso está escrito lá em João capítulo 4, versículo 6, quando se encontrou com a mulher samaritana e ele chegou, descansou naquele poço. E Jesus também morreu, está escrito lá em Lucas capítulo 23, versículo 46. Então estamos a falar de Jesus como homem, uma pessoa que ficou cansado, uma pessoa que teve fome, uma pessoa que morreu. Porque se Jesus na verdade não fosse homem, então a palavra da cruz não faria nenhum sentido. Então temos esse Jesus 100% homem. Tudo quanto eu estou a passar, tudo quanto o mestre está a passar, tanto como o meu colega está a passar, Jesus, ele já passou essas todas as coisas. Por isso já não há como você reclamar, dizer: Deus, é porque você não sente fome. Ele já sentiu fome. Não tem como dizer que é porque você... Jesus, ele já foi cuspido, Jesus já foi açoitado como homem. Então nós estamos a ver Deus como homem aqui na terra. Eu não estou a dizer que Deus, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Não, Deus e Jesus não é a mesma pessoa, mas Deus e Jesus é um só, como a Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 30. A Bíblia diz que Jesus, ele diz que eu e meu Pai somos um, que fala acerca da unidade. Então nós temos como Jesus, como homem 100% homem, que tem andado nesta terra, que tem sofrido, que até chegou ao ponto de morrer lá na cruz, irmã Flora. Então, falando de Deus, de Jesus como profeta, temos o grande profeta que é o Jesus, que eu me lembro quando ressuscitou lá em Lucas capítulo 7, ao filho da viúva de Naim. A minha Bíblia me diz que o povo disse: há um Deus dentre nós, há um Deus no meio de nós. Então eu me recordo também quando aquela mulher lá em João capítulo 4, a mulher samaritana, quando Jesus foi até o poço de Jacó, e aquela mulher disse: eu vejo que tu és o profeta. E Jesus diz: tu dizes. Então nós estamos a entender que o próprio Jesus era o profeta de Deus. Até o Pedro, ele fala lá em Atos capítulo 3 acerca de Jesus, que ele é o profeta de Deus. E nós também, quando entramos para falar de Jesus como filho de Deus, a Bíblia nos fala lá em João capítulo 1, versículo 1, que ele no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então estamos a ver, porque até o João, lá no 1 de João, ele fala de que este é o filho de Deus que veio até a nós. Então nós compreendemos Jesus como homem, 100% homem. Nós compreendemos Jesus como o Filho de Deus, e nós compreendemos Jesus que ele também era profeta
de Deus na nossa terra, na nossa Muito nação. bem, neste contexto, evangelista Waka, Jesus em algum momento afirmou claramente ser Deus em textos originais, ou isto é uma construção teológica? Não, nós quando lemos as escrituras elas revelam isso. Por isso, há certas coisas, irmã Flora, dizem o que é espírito, discerne-se espiritualmente, mas há coisas que você não precisa de discernir no espírito para entender certas coisas. Logo, a palavra de Deus, ele nos revela acerca de Messias, que Deus não teve a usurpação ser guarda. Ele humilhou-se a si mesmo e se fez homem e veio aqui na terra. Nós compreendemos logo que Deus é Jesus. Ele não é a mesma pessoa, mas Deus é Jesus. Ele é um só. Deus se fez carne, se fez homem. Isso está escrito lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós entendemos que Jesus, mesmo quando nós estamos lá em Gênesis, entendemos quando Deus, ele disse: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Estamos a ver que Jesus estava lá. E também quando nós entendemos, quando confundiram aqueles homens que estavam a construir o Torre de Babel, disse: deixamos nós, e confundimos, e deixamos é plural. Então estamos a ver que Deus, ele é Jesus. Desde o princípio, as profecias messiânicas, elas falam de Jesus como Deus. Entendemos Jesus como homem, entendemos Jesus como profeta, Exato. entendemos Jesus como filho de Deus, Exato. de formas faseadas. Exatamente. Muito bem, amado Iraquis, eu volto para si, não é? Neste contexto estamos aqui a falar de Jesus, entendemos que falar de Messias é o mesmo que falar de Jesus, porém o amado Iraquis, que já pertence ao povo banto,